Olá, hoje nós vamos aprender a fazer uma clusterização caminhos. O que é essa clusterização caminhos? É quando você tem um grupo de dados e você não tem nenhum padrão naquele grupo de dados, você não sabe o que procura, a grosso modo. Então, o que é que essa clusterização ela vai fazer? Esse método ele faz? Ele vai tentar arrumar um padrão, né, para aqueles dados que você tem, através definindo grupos através de centroides. Como você pode ver aqui, nós temos inicialmente os dados aqui em cinza, e aqui você vê que ele pegou esses dados e classificou de acordo com os centroides aqui, o vermelho, o verde e o azul. Para estar utilizando esse método, nós temos que saber de algumas coisas aí. Primeiro, o chute inicial que a gente dá, que nós damos desses centroides aqui, pode definir como será o nosso cálculo final. E também tem outra coisa que precisamos saber, é que o número de centroides que nós definimos também vai estar influenciando no nosso resultado final. Nesse caso são 3, mas se fosse 4, 5, 6, e nós sabemos que você pode ter um número de centroides até o total de pontos que você tem nos dados. Para trabalhar com esse número de centroides, saber o ideal para ele, nós temos o método Elbow, que é um método que ele faz o seguinte: ele vai determinar o número de clusters, né, que eu estou chamando até agora de centroides, de clusters. Cada grupo desse aqui é um cluster, um grupo de cluster. Então aqui ele vai chutar para 1, e aí você tem um valor. O que é que esse método faz? Quando você tem uma quantidade X de clusters, ele vai pegar a soma de todos esses pontos até o cluster e ver qual o valor. Nós enxergamos que, por exemplo, se você colocar o total de cluster igual ao total de pontos, a soma total vai ser o quê? 0, porque todos os pontos estarão em cima do cluster. Então nós já percebemos que quando nós aumentamos a quantidade de cluster, a soma de todos esses pontos da distância de todos esses pontos ao seu determinado cluster vai diminuir. Mas aí é que surge a necessidade de, se vai diminuir, qual seria o ponto o máximo que a gente faz. Por exemplo, nesse caso eu vou botar de um cluster até 10 clusters. Nós vemos que de 1 para 2 há uma diminuição acentuada, de 2 para 3 também, de 3 para 4 também, de 4 para 5 uma diminuição acentuada, mas de 5 para 6, de 6 para 6, você não vê tanta diminuição assim. Então o número ideal de cluster aqui para esse gráfico seriam 5 clusters, ou seja, esse método aqui que nós vamos ver mais explicado lá na codificação, ele serve para isso. Nossos dados são os seguintes: nós temos um grupo de pessoas. Deixa eu abrir aqui os dados para nós vermos melhor. Um grupo de pessoas com seus perfis de compra aqui. Então você tem o gênero, se é masculino ou feminino, a idade, a renda anual em milhares de reais e o score de gastos, que é uma escala que vai de 1 a 100. Então nós vamos estar tentando relacionar a renda anual com o score de gastos. Vamos inserir aqui um gráfico só para a gente estar fazendo uma análise inicial do que está acontecendo. Quando nós criamos esse gráfico aqui, nós vemos aqui esses pontos que não nos dizem muita coisa. Então nós vamos tentar aplicar aqui essa clusterização caminhos para tentar explicar ou criar segmentos de segmentos aqui dentro dos nossos dados. Vamos partir lá para a codificação em Python. Aqui eu estou usando o Spider. Deixa eu limpar aqui. Limpar também as variáveis. Estão limpas já. Então a gente vai começar a trabalhar com isso agora. A primeira coisa que nós vamos precisar fazer é importar as bibliotecas, né, que eu vou estar trabalhando. As bibliotecas serão a NumPy, que vai estar trabalhando com os vetores, Matplotlib, né, que vai plotar os gráficos que eu precisar, e Panda, que vai também fazer o trabalho com a leitura dos datasets e etc. Vamos começar logo importando o nosso dataset. O que é o nosso dataset? Onde está nossas informações CSV. Então estou lendo aqui como CSV.
e eu vou executar só até o dataset para a gente ver. Então, aqui nós já temos, deixa eu só executar, importar aqui primeiro, desculpem, aí agora executei. Então nós já temos o dataset, né, o gênero, a idade, renda anual e o perfil de gasto. Nós vamos estar trabalhando com a renda anual e o perfil de gasto que está na coluna 0, 1, 2, 3, 4. Lembrando que o Python ele começa, o índice começa em 0. Então eu vou estar pegando os dados da coluna 3 e 4 e colocando ela numa variável que eu chamarei de x, que eu vou estar trabalhando posteriormente. Então ele pega só os dados da coluna 3 e 4. Feito isso, eu vou utilizar agora o método elbow para poder encontrar um número ótimo de clusters. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar isso aqui e fazer. Eu vou importar de sklearn cluster a classe caminhos. E o que é que eu vou fazer? Criei uma lista vazia e vou pegar para cada iteração no range de 1 a 10, ou seja, o número de cluster eu vou variar de 1 a 10 e ver o que acontece. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar a função caminhos, que é a função que eu importei aqui. Vou chamar ela aqui e vou variando o número de cluster em relação a i. De i, o i vai de 1 até 10. Vamos ver um pouco sobre essa função aqui. Então, o número de cluster, né, que eu já disse que a gente vai setar lá. O init é o método de inicialização. O método mais otimizado para isso é o caminhos mais. O ninit é o número de vezes que o algoritmo vai rodar com diferentes centroides. Então nós lá no código nós setamos o 10, que é o padrão, estamos setando só para ficar didático. O número de iterações máximas 300 e o random state 0 para poder, se você for replicar aí, dar o mesmo resultado. Aí aqui eu vou usar o caminhos fit x, né, que é para ele já fazer a regressão de acordo com os pontos, não é nem a regressão, na verdade, é a clusterização com os pontos x. E para anexar na minha lista WCSS o valor do caminhos ponto inert, que é que eu vou armazenar aqui dentro, e é desses pontos que eu vou ter eu vou estar analisando os meus valores do meu WCSS. Vou fazer isso aqui agora, vou plotar um gráfico, né? Ele só vai plotar o range de 1 a 10 e no eixo X e no eixo Y o WSS. Então, vamos executar isso aqui e ver o que acontece. Deixa eu só executar aqui também. Aí você vai ver que nós vemos aqui que ele vai diminuindo, como eu disse, né? Quanto maior o número de clusters, menor serão as distâncias. Então, de 2 para 3 diminuiu, de 3 para 4 diminuiu, de 4 para 5 diminuiu, e vai sempre diminuindo. Mas a gente observa que quando chega em 5, de 5 para 6 já não é tanta diminuição assim, ou seja, você está jogando complexidade no seu método para pouco retorno. Então, eu vou colocar o número máximo, o número de clusters ótimo, 5. Então, partindo daí, eu já posso aplicar o caminhos ao dataset utilizando esse número de clusters ótimo. O que é que eu faço? Eu venho aqui e vou aplicar essa função, essa caminhos aqui, né, que eu já trabalhei aqui, como número de clusters igual a 5, o init caminhos mais, a mesma coisa, só que o número de clusters aqui eu estava analisando, aqui eu já sei que vai ser igual a 5. E vou chamar isso aqui de y caminhos. E nessa função vou chamar caminhos fit predict x, ou seja, o método ele vai chamar a função fit predict, já vai fazer as predições e vai tentar já organizar aquilo ali para esse número de clusters. Deixa eu executar isso aqui. Então ele já fez isso. Se eu abrir aqui a função y caminhos, você vê que ele vai já trabalhar, já vai começar a clusterizar. 0, 1, 2, 3, 4, ou seja, eram 5 clusters, vai de 0 a 5, ou seja, cada elemento agora do meu dado, dos meus dados iniciais, ele está segmentado de acordo com essa escala aí. Vou agora visualizar os clusters. Já fiz isso, é só visualizar. Eu vou jogar esse bloco de código aqui. O que é isso?
eu estou dizendo aqui, ó, eu vou pegar o cluster 1, o que é o cluster 1? É onde caminhos vai ser igual a 0, ou seja, eu tô vendo aqui que o y caminhos ele vai de 0 a 4. Então, se ele for de 0, se ele for igual a 0, eu vou pegar o ponto é que ele é igual a 0, e vou já estar colocando aqui como vermelho. E vou chamar de cluster 1, né? Porque é o cluster 1. Mesma coisa eu vou fazer para o cluster 2, o cluster 3, o 4 e o 5, dando cores diferentes a ele. E vou pedir também para ele plotar aqui esse cluster centers, que serão que ele vai mostrar os centroides em cor amarela. E aí aqui são as legendas. A ideia não é explicar isso aí, vou executar isso aqui. Quando nós executamos, deixa eu só executar novamente, ficaram 12 gráficos aí. E vou executar isso aqui. Quando eu executo isso aqui, nós já vemos, ó, o que antes não tinha informação, uma informação não definida. Nós pegamos aqui e vê que ele separou em 5 clusters. E podemos fazer algumas análises a partir disso aqui. Por exemplo, no cluster 1, são pessoas que têm uma alta renda, mas gastam pouco. É o que podemos chamar aqui do consumidor, o cuidadoso. No cluster 2, são a pessoa que tem uma renda média e tem um gasto médio. É o consumidor padrão. No cluster 3, é a pessoa que tem alta renda e gasta muito. Esse daqui seria um alvo se nós estivéssemos fazendo uma análise para poder lançar uma venda ou fazer uma campanha. Esse seria o nosso público-alvo. Ganha muito e gasta muito. No cluster 4, nós temos a pessoa que ganha pouco e gasta muito. Nesse caso aí, nós chamaríamos como o consumidor descuidadoso. E aqui, o consumidor que ganha pouco e gasta pouco, ou seja, o consumidor realista. Veja que inicialmente nós tínhamos os dados lá setados meio que aleatoriamente, e aqui o modelo nos deu uma clusterização aí em 5 grupos que já podemos fazer uma certa análise. Então esse foi um vídeo mostrando como fazer uma clusterização utilizando o método caminhos. Obrigado.